Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, igreja linda, maravilhosa. Qual a sua expectativa para hoje à noite? Aleluia, Deus é bom demais. Estava meditando no que pregar hoje à noite, estamos à tarde, ainda é o costume, né? Na tarde, e Deus me lembrou de um episódio que aconteceu comigo nessa semana. Durante a semana eu estive conversando com uma amiga que eu não via aí por aí uns 2 anos. Reencontrei uma senhora e a gente conversando durante um tempo. Ela começou a se abrir para mim do que aconteceu com ela durante esses 2 anos. E conforme ela foi falando, contando a história, ela demonstrava que o negócio não estava muito bom para ela não. E tomando perdão com a palavra, mas uma pancada em cima de pancada. A vida foi um pouco dura com ela. Ela perdeu o pai, e como irmã mais velha da família, decidiu assumir a sua posição e cuidar da mãe e dos irmãos. Consequentemente, a sua mãe ficou enferma, e ela se doando ali para cuidar. Teve que largar o seu emprego para se dedicar à mãe e à família. E foi passando por situações, ela me contando, até atropelada a bichinha foi, tadinha, durante esse tempo. Enquanto ela me contava, abria a sua vida para mim, e eu ouvindo aquilo tudo, o Espírito começou a ministrar no meu coração, e falando, quantas pessoas, de repente, não viveram o que ela viveu, calada. E aquilo foi subindo aqui. Eu levei uma palavra para ela, dei uma palavra para ela e falei, o que precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Ela ficou aliviada momentaneamente. Eu creio que já ela vai estar aqui, recebendo dessa boa palavra, dessa boa unção, e Deus vai fazer algo na vida dela. Eu creio, eu vejo já ela numa dessas cadeiras aí. A palavra foi plantada, meu irmão. Alguns vão regar, mas uma coisa é certa, vai ter a colheita. Mas ficou no meu coração. Quantas pessoas podem durante esse tempo, durante 1 ano, 2 anos, não sei, podem ter sofrido caladas. E o que pulsou hoje, para hoje à tarde hoje vai ser uma tarde de refrigério e descanso, meu irmão. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei de como que você vai sair. Eu creio no refrigério, no poder do Senhor te alcançando aí onde você está. Eu não sei a sua história, não sei o que aconteceu nesse último ano, ou 2 anos, ou meses na sua vida. Mas uma coisa eu sei, se você se abrir para essa palavra e para essa unção, algo vai acontecer aí. Uma nova chama vai começar a queimar aí dentro. Refrigério, força do Senhor te revigorando. Aleluia. Me perguntaram qual o título da mensagem, e não poderia ser diferente: fortalecidos em Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Enquanto você está abrindo sua Bíblia aí, eu vou te colocar dentro de um contexto da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, ele cita e coloca aspectos para a vida, uma vida de sucesso, uma vida tranquila em Deus. E ele cita, vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Vocês foram eleitos, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós fomos feitos para louvor e para a glória de Deus.
No capítulo 2, ele cita a mudança de posição. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas algo aconteceu que agora nós estamos vivos e temos uma nova vida em Deus. No capítulo 3, ele está ali incentivando ao crescimento do corpo, ao aperfeiçoamento. Ele fala: eu oro para que vocês cresçam. Aleluia. No 3 e 4 ele está ali: eu oro para que vocês cresçam com toda a sabedoria em Deus. No 5 ele fala sobre relacionamento. Marido, ame sua esposa, esposa seja submissa ao seu marido, filho, pai, servo, Senhor. E ele vai falando todos os aspectos, usando todos os aspectos para uma vida íntegra em Deus, até chegar no capítulo 6. E no capítulo 6, versículo 10, onde eu pedi para você abrir, ele fala algo maravilhoso. Ele diz: quanto ao mais, ou seja, depois disso tudo, depois de tudo que eu coloquei para vocês, todos os aspectos, no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, no 4, depois disso tudo, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Querido, se ele trouxe a atenção ou a exortação para aquele povo ser fortalecido, é porque possivelmente poderiam estar enfraquecidos. Amém? Se eu chamo a sua atenção para: ei, se fortaleça, ei, avance, é porque há a possibilidade de você não estar avançando, de algo estar te puxando para baixo, de algo estar te entristecendo. Há a possibilidade de a gente estar cansado, meu irmão. Nós somos gente. Bem-vindo ao clube. A maior revelação da noite: você é gente. Então a possibilidade de cansaço chegar, de desânimo chegar, sim. A possibilidade de fraqueza chegar. Mas ele alerta: ei, quanto ao mais, seja fortalecido na força do Senhor. Você pode estar fraco, pode estar cansado, pode estar desanimado, mas há uma força para te colocar de pé. Há um poder para te fazer avançar. Seja fortalecido. Oh, glória! Há tempo de se fortalecer em Deus, meu irmão. Esse é o tempo. Tá bom, como que eu faço isso? Como que eu me fortaleço? Realmente estou cansado, a circunstância da vida não foi muito legal comigo. Me abateu. As impossibilidades. Esse tempo tem sido um tempo muito duro. Realmente eu estou me enquadrando nesse quadro aí. O que eu faço? Como que eu faço para poder reagir? Deus é maravilhoso, querido, que Ele dá a receita na sua palavra. O próprio texto que a gente leu já dá alguns pontos. Ele fala: ei, sede fortalecidos aonde? Na força do poder do Senhor. Não é na nossa força, meu irmão. Não é na nossa força, porque na nossa força, no nosso intelecto, no nosso raciocínio, a gente pode até chegar em algum lugar, mas vai chegar a um ponto que não adianta. Precisa de algo mais. E aquilo que precisamos foi o que o Rodrigo disse hoje: ei, Ele tem, e tudo que é dele é nosso. Está à disposição para a gente. Sede fortalecidos na força do seu poder. E que poder é esse? Para começar, existe um poder que pode nos colocar no trilho novamente, nos impulsionar a viver. Abre João capítulo 1. Aleluia! Deus é bom demais, meu irmão. Deus é bom demais. Ele quer te ver avançando em tudo, frutificando para toda boa obra, andando em triunfo, em prosperidade. Esse é o sonho do Pai para a sua vida, meu irmão. Você nasceu para dar certo. Aleluia. João capítulo 1 é um texto que você conhece muito bem, que nós conhecemos muito bem. Ele diz: no princípio, versículo 1, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 4, a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí no versículo 12, maravilhoso, diz: mas, contudo, todavia, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu irmão, Jesus veio aqui. Jesus saiu em forma de palavra lá do céu, veio cumprir o propósito com o qual foi designado, chegou aqui, o mundo não conheceu, não recebeu, mas a palavra diz que todos aqueles que o conheceu e que o recebeu e creu no seu nome, foi dado um poder, foi disponibilizado para nós um poder. Que poder é esse? De sermos feitos filhos. Nós temos autoridades de sermos filhos dele. Que poder é esse? O poder da mudança de posição. Éramos criaturas com um futuro certo, na miséria, no fracasso. Jesus veio, cumpriu com o propósito, e agora deu o poder, a autoridade, e nos tirou daquele futuro, daquele império de trevas, nos transportou e nos colocou num reino de paz. Nós não estamos a caminho do reino de paz. Não, a palavra diz que Ele nos tirou e nos colocou. Que poder é esse? É o poder que nos tirou daquela condição, mortos em nossos delitos e pecados, e nos colocou numa posição vivificados com Cristo. Que poder é esse? Aleluia! Uma nova posição, libertos da lei do pecado e da morte, e envolvidos pelo Espírito da vida. Libertos da lei do pecado e da morte, ou seja, o que estava reinando sobre nós, o que estava nos subjugando, já não tem mais poder. A natureza que estava corrompida, separada de Deus, foi restaurada. Não somos criaturas, somos filhos. Somos filhos e temos autoridade de filhos. Por isso que Satanás, meu irmão, por mais que ele tente contra a sua vida, ele sabe de uma verdade: ei, aquele ali, eu não posso, porque ele não é criatura, ele não é qualquer coisa. E se ele souber a autoridade que ele tem, ei, eu estou frito, porque ele é filho. Poder e autoridade de filho. Paulo fala em Efésios também, orando pelos Efésios, ele fala: eu oro para que eles entendam sobre muitas coisas, e diante de tantas coisas eu oro para que eles compreendam a grandeza do supremo poder. Supremo poder? Que supremo poder é esse? Deus, quando criou todas as coisas, Ele usou o seu supremo poder para criar todas as coisas durante 6 dias. No 7º dia Ele descansou. De lá para cá já não usou mais seu supremo poder. Até que, para tirar Jesus dentre os mortos, Ele usou o seu supremo poder e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tirou Jesus dentre os mortos. Ele usou o seu supremo poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Querido, sabe o que a palavra fala? Que o mesmo poder, ou seja, o supremo poder do Criador, que tirou Jesus dentre os mortos, hoje Ele habita dentro de mim e de você. O mesmo supremo poder que arrancou Jesus do lugar de morte, de perdição, habita dentro de mim e de você. Sede fortalecidos no supremo poder. Eu estou cansado. Ei, sede fortalecidos no supremo poder, porque habita aí. Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle. Segundo o poder dEle,
mas que opera em nós. Há um poder, o poder de filho, o supremo poder é dele sim, mas ele opera aí, meu irmão, está aí dentro, meu irmão. Se você está cansado, ei, se exponha a esse poder, se exponha a essa unção que está dentro de você. Aleluia. Deus é bom demais. Hoje é uma tarde de refrigério. É uma tarde de vigor. Aleluia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te usar. Sabe disso? Ah, mas pastor, mas Diogo, eu não identifiquei nenhum chamado nos 5 dons ministeriais. Ei, Deus quer te usar. E a maior prova que Ele quer te usar é que Ele mora dentro de você. Por que Ele mora dentro de você? Porque Ele quer te usar. Senão não moraria aí dentro. Ele quer se mover através de você. Ele quer se mover através de nós. Por isso Ele decidiu, eu vou viver dentro dele. E quando essa consciência, meu irmão, estiver latente na nossa veia, não é qualquer circunstância que vai nos parar. Não é qualquer problema que vai se levantar, ou impossibilidade, tentando nos bloquear, que vai ter sucesso, não. Porque nós sabemos quem somos. Nós sabemos o que flui aqui dentro, o que opera aqui dentro, e é poderoso, meu irmão. Sede fortalecidos na força do supremo poder que habita em vós. Outro ponto, para ser fortalecido, João 14, passa algumas páginas aí. João 14, versículo 1. Aleluia. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim. Aleluia. Depois que eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que isso quer dizer, meu irmão? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele não vai restaurar isso aqui tudo, não. Ele não vai chegar e colocar ordem nessa bagunça que está aqui, não. Primeira coisa que Ele vai fazer, o que está dizendo ali: ei, eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Consciência de eternidade. Quer ser fortalecido no poder de Deus? Tenha consciência, meu irmão, da eternidade. Algo muito maior. E esse tempo está chegando. E esse tempo está chegando. Colossenses diz: ei, vem cá, tira o foco um pouquinho do problema, tira o foco um pouquinho dessas impossibilidades, pensai nas coisas que são lá do alto. Coloque o seu pensamento nas coisas que são lá do alto. Ah, então devo desconsiderar os problemas que têm se levantado? Não, meu irmão. Mas qual é o grau de importância que você está dando? Tem roubado a sua paz e a sua confiança daquele que pode te dar a direção de resolver essa impossibilidade? Ei, pense nas coisas do alto. Consciência de eternidade. Pode se levantar o que for, mas vai passar. Agora, o que eu sou e para onde eu vou é eterno. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Que doença? Que doença é essa? O Rei está voltando. O que é uma doença diante da eternidade? Areta certa vez disse:
Ei, se Deus mudou a sua eternidade, como que Ele não pode curar uma enfermidade? Perfeito. Essa frase vai ser minha por uso capião daqui a algum tempo. De tão perfeita que é, e eu vou usar bastante. É verdade, para pensar. Consciência de eternidade, meu irmão. Se Deus me mudou a minha eternidade, que eu vou viver para sempre com Ele, como Ele não pode curar uma enfermidade? Como que Ele não pode suprir uma necessidade? Se Ele me deu o que Ele tinha de melhor, o seu filho, como que Ele não pode me dar um carro? Como que Ele não pode me dar uma casa? Como que Ele não pode me tirar de uma situação de miséria, me colocar numa situação próspera, nada faltando, nada quebrado? Sede fortalecidos. Aleluia. Outro ponto. Como eu falei, tire o foco do problema. Vamos ter graça e favor para resolver problemas, sim. Eu creio, meu irmão, em Deus te direcionando. Como Paulo falava, ei, dou graças a Deus que em tudo Ele me conduz, Ele me guia, me instrui ao triunfo. Deus vai te instruir ao triunfo, meu irmão. Ele pode te guiar ao triunfo diante de todas as coisas. E eu falei, ei, não coloque o foco no problema, resolva. Deus vai te dar graça para isso. Coloque o foco no alto. Coloque o foco na palavra. A palavra por si só, como eu disse, orando aqui, começando esse culto, ela é poderosa, meu irmão. Ela é a verdade. Essa palavra funciona. Esse livro que você está segurando na sua mão não é um livro de história, não. Esse livro é um livro poderoso. Quando a letra com a sua essência sai desse caderno, dessa capa, e entra no coração, é fincada no coração e sai pela sua boca, algo acontece, o espírito da fé pega junto e transforma as realidades. Coloque o foco na palavra. Coloque o foco na palavra da verdade. Não precisa abrir. Em Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o seu ouvido. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem o acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Aleluia. Ei, guarda a minha palavra no mais íntimo do seu coração. Não a deixe apartar dos seus olhos. Mantenha a minha palavra no seu campo de visão. Mantenha a minha palavra no seu campo de visão, porque é uma vacina para a sua vida. Enquanto você estiver focalizado com foco na minha palavra, as vozes externas não vão chegar, não vão ter vez na sua vida. Considera a minha palavra, meu irmão. Como eu disse, citei Paulo dizendo: dou graças a Deus que em tudo me conduz em triunfo. Eu quero falar algo. Ei, se nós não considerarmos a voz do Espírito que nos conduz ao triunfo, nós vamos considerar as outras vozes que nos conduzirão ao fracasso. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que vê. Foco na palavra. Ela é a verdade, ela nos salva, ela nos liberta, ela nos impulsiona, ela quer o melhor para a nossa vida. E se eu tenho foco na palavra, o próximo passo é: fala a palavra. Se eu me encho da palavra, se eu encho o meu coração com a palavra, natural é falar o que eu enchi meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Comece a declarar a palavra, meu irmão. Diante da impossibilidade, declare sobre a impossibilidade. Fala. Dê material para o espírito da fé pegar junto e fazer alguma coisa ali. Declara comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Olha que verdade maravilhosa que você declarou e tem declarado durante bastante tempo isso. Essa palavra, essas frases foi declarada mais ou menos uns 50 anos atrás por um pastor de uma igreja pequenininha lá nos Estados Unidos chamado John Osteen. E ele cria no poder da palavra, e ele declarava isso dia a dia: ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Ah, impossibilidade se levantou, ei, eu sei o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho. Meu irmão, vou te dizer algo, depois pode pesquisar na internet. A igreja desse homem hoje é mais ou menos 50, 60 mil pessoas, chamada Lakewood, pastoreado pelo seu filho John Osteen. John Osteen já está na glória, mas ele cumpriu a sua carreira. Em nenhum momento ele deixou enfraquecer, crendo e declarando a palavra: eu sou, eu posso, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Hoje eles comparam o ginásio de basquete, meu irmão. Se você colocar aí no pesquisar na internet, você vai ver a imensidão da Lakewood. Quantas pessoas foram alcançadas pela fidelidade à palavra daquele homem, que começou numa igrejinha, lá, 50, 60 anos atrás, mas nunca abriu mão de confessar a palavra. Você pode declarar novamente: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Meu irmão, você pode o que a palavra diz que você pode. Você vai ser acrescentado, meu irmão, em toda boa obra. Você vai frutificar para toda boa obra. Isso vai atingir a sua descendência, simplesmente porque creu e falou. Eu criei, por isso falei. O versículo do nosso ministério, vou ler para você. Marcos 11, 23. Se alguém disser, vocês lembram? Se alguém disser a este monte, e não duvidar no seu coração, mas antes, vamos lá, gente, abre aí, Marcos 11, 23. Não ia abrir não, mas abre. Eu preciso que você declare isso. Eu preciso que você pegue essa essência da fé. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que se diz, assim será com ele. Aquele que disser e crê que fará aquilo que disse, assim será. Se levantou um problema para poder te parar, uma impossibilidade para poder te parar, para poder te colocar fraco diante da sua caminhada. Ei, aquilo que eu disser para esse problema, crendo no meu coração, aquilo que eu disse se fará. O maior habita dentro de mim. O maior habita dentro de mim. Diante da escassez, o maior habita dentro de mim, e toda a provisão vai chegar em nome de Jesus. Diante da enfermidade, o maior habita dentro de mim, e a cura, saúde plena para o meu corpo vai se manifestar em nome de Jesus. Diante da família destruída, ei, o maior habita dentro de mim, e eu declaro minha família restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus, do meu Deus, mediante o Senhor Jesus, o nome de Jesus. Fale a palavra. E eu quero dar o exemplo de uma pessoa que falou. Vá para Mateus 14. Mateus 14, eu amo essa palavra, meu irmão. Fala essa palavra, meu irmão. Ei, aquele que disser, crendo no coração. Note que ele não
garantiu que no futuro alguém diria. Quando ele fala isso aí, aquele que disser, ele não garantiu que no futuro alguém diria, que no futuro hoje, você, eu, confessássemos essa palavra. Ele não garantiu que no futuro alguém diria, mas ele garantiu que funcionaria se alguém dissesse. Ele fala e veja acontecer. Mateus 14, 22. Está falando aqui sobre aquela passagem que você conhece muito bem, que Pedro anda sobre as águas. Aleluia. Vamos lá, Mateus 14, 11 e 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitados por ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o que aconteceu aqui. Na quarta vigília da noite, estavam os pescadores lá no meio do nada, num breu total, e viu um homem andando sobre as águas. Vamos lá, meu irmão, vamos abrir aqui, naturalmente aqui, esquece, vamos deixar um pouquinho a palavra aqui de lado, que a gente crê. Mas no natural, se você está no meio do nada, no oceano, à noite, e vê um cara andando no meio da... Eu vou ser sincero, vou me abrir. Eu teria a mesma atitude dos discípulos ali. Isso é um fantasma. Não é normal, mas Pedro identificou. Quando Jesus falou, ele: ei, tá bom. Se és tu mesmo, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. Pedro disse, olha que interessante, Pedro disse: se é você mesmo, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Mas aí você pode falar: é fácil. Afinal de contas, Jesus mandou Pedro vir. Então Pedro foi diante da palavra lançada de Jesus. Mas, querido, se a gente for parar para prestar atenção no texto, quem mandou o primeiro na jogada foi Pedro. Pedro falou: se é você, manda-me ir. Ou seja, Pedro mandou Jesus mandar Pedro ir. Concorda? É lógico. Se é você, manda-me ir diante de você. Ele falou: se é isso que você quer, venha. Só estou obedecendo a sua vontade. Seja conforme a vossa fé. E Pedro foi. Ou seja, que ousadia. Mandou Jesus mandar. Usou a palavra diante de uma impossibilidade. É impossível andar sobre as águas, mas eu creio na palavra. Se essa palavra é de Deus mesmo, ei, eu vou, eu falo, manda-me que eu vou. E ele foi. Só que no meio do caminho ele resolveu tirar o foco da palavra e reparar a circunstância. Tirar o foco do poder em ação e reparar na impossibilidade. E prontamente ele começou a submergir. Mas graças a Deus, porque Jesus estava ali. E mesmo na fragilidade de Pedro, mesmo na fraqueza de Pedro, o poder de Deus que nos coloca de novo no trilho, de novo no barco, puxou Pedro para cima. Só que Jesus não falou: ei, Pedro, parabéns. Rapaz, que ousadia é essa? Que petulância é essa de mandar o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, mandar alguma coisa, rapaz?
Que negócio é esse? Não. Ele falou, mas foi bom, foi boa ideia. Foi boa ideia, você foi ousado. Parabéns. Não. Ele repreende Pedro. Ele fica, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Meu Deus do céu. Se esse homem de pequena fé, onde está a minha fé? O cara andou sobre as águas. Vou me abrir novamente. Eu já tentei andar sobre as águas. Falei, cara, se ele conseguir, eu vou tentar também. Quem nunca, né? Uma piscina, uma praia, cara, vou sair correndo aqui, vou ver até onde eu vou. Ainda não cheguei no nível. Mas olha só, que ousadia. E o mestre não elogiou, pelo contrário, ele criticou. Ele corrigiu. Ei, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Querido, ele não corrigiu Pedro pelo fato dele querer, pelo fato dele se colocar à disposição, ou pelo fato dele falar a palavra. Não. Ele corrigiu Pedro pelo fato dele não ter continuado a cumprir o propósito, o qual ele começou. Dele não ter permanecido naquilo que ele estava crendo. Ele corrigiu Pedro pelo fato dele ter reparado, dado ouvido às vozes externas, às circunstâncias externas, e ter fechado o canal direto do poder de Deus, do poder que estava sustentando ele diante daquela situação. Cuidado, meu irmão. Cuidado para não fechar os ouvidos para o poder de Deus que vai te sustentar diante de todas as situações e abrir um canal direto para as circunstâncias que vai te puxar para baixo, que quer te afogar, que quer te submergir, que quer que você não cumpra com o propósito qual você começou. Foco na palavra. Sede fortalecidos na força, no poder, na suprema grandeza do poder de Deus. Vou seguir mais um pouquinho. Outro ponto para ser fortalecido é: alegrem-se. Olha que coisa maravilhosa. Quem crê se diverte, meu irmão. O evangelho é leve, querido. Essa vida é leve, é para se alegrar mesmo. É para viver com um sorriso no rosto. Paulo aos Filipenses falei, Filipenses 4:4, bem conhecido. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes colocai diante de Deus as vossas petições. E Ele é fiel, meu irmão. Voltou? Para conceder tudo aquilo que você colocou diante dele. E a paz que excede todo entendimento vai guardar sua mente e seu coração. Ei, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quer ser fortalecido no poder de Deus? Seja alegre, meu irmão. Ah, mas está dando tudo errado. Ei, alegrai-vos. Não deixe nada roubar a sua alegria. E aí a gente fala tantas vezes uma palavra que bem conhecida: a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Mas você já parou para pensar o porquê que a alegria do Senhor é sua força? Você já parou para analisar aquilo que você diz? Aquilo que nós dizemos? Por que a alegria do Senhor é minha força? O que tem por trás, como essência dessa alegria que me fortalece? Que Paulo fala: ei, alegrai-vos, não se preocupe, alegrem-se. O porquê que a alegria do Senhor é minha força? E eu vou te dizer, a palavra fala em Sofonias, existe esse livro na Bíblia, 3:17, que o meu Deus é um Deus alegre, e Ele se regozija, Ele se alegra em ti. Olha que coisa maravilhosa. A palavra está dizendo que o meu Deus, Ele é um Deus alegre, e Ele se alegra em mim. Calma aí. Então, quando eu me alegro e coloco as minhas preocupações diante dele, confiando que ele é fiel e justo para resolver os meus problemas, e eu tenho essa paz, confiando nele, o que acontece? Ele está lá do alto, no seu trono, dizendo: isso aí, filho, coloque a sua confiança em mim, porque você me colocou a sua confiança em mim. Eu me alegro em você, eu sou alegre, eu me alegro, me regozijo em você. E porque eu me regozijo, me alegro em você, a minha alegria é a sua força.
Ou seja, cada passo de fé seu, cada movimento em confiança na minha palavra que você dá, eu me alegro em você. E porque eu me alegro em você, força chega para a sua vida. Você é fortalecido, você é completo. A alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Por quê? Porque Ele olha para nós e Ele se alegra conosco, se regozija com as nossas vidas. Aleluia. Força chegando, fortalecido. E meu Deus está lá rindo no trono. Olha, meu filho amado, levantou uma possibilidade diante dele e passou por cima. E força chegando. Olha só, a falta está ali, não deu dinheiro para pagar a conta. Ele resolveu não murmurar, não se preocupar. Ele resolveu declarar sobre a conta e chegou o dinheiro. E força chegando. Fortalecido na força do seu poder. Você pode dar uma risada aí. Mas eu não estou com vontade de rir. E daí? Ri, meu irmão. Alegrai-vos. Porque lá no alto e sublime trono tem um rei assentado. Rindo. Força chegando. Me alegro com a vida dele. Força chegando. Estava fraco, mas creu em mim. Força chegando. Aleluia. Sede fortalecido na força do seu poder. Oh, glória. Mais um ponto, creio que o último da noite. Creia na unção de Deus que está aí dentro de você. Creia na unção de Deus que está aí dentro de você. Romanos 8:26, não precisa abrir, diz: o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. O que isso quer dizer? Ele nos dá assistência na nossa fraqueza. Agora eu entendo. Quando Paulo falou: ei, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu creio que o Espírito me assiste. O Espírito me dá assistência nessa fraqueza. E quando Ele vem com essa assistência, meu irmão, no poder e na unção do Espírito, eu sou forte. Há um poder disponível para mim. A unção de Deus pega junto. E nessa fraqueza, o Espírito me assistiu. O Espírito me deu assistência. E agora eu sou forte. A palavra diz que nós fomos tirados do império das trevas. Sim. A palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Nós estamos inseridos no reino onde há justiça, alegria e paz. E por que eu não estou vivendo essa justiça? Por que eu não estou vivendo essa alegria? Por que eu não estou vivendo em paz, Diogo? Porque não está cheio do Espírito. Ele fala: o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito. Por que você não está vivendo? Por que está dando atenção para as circunstâncias, para a impossibilidade? Porque não está cheio daquilo que pode te dar justiça, alegria e paz. Porque não está cheio do Espírito. É tempo de nos enchermos do Espírito, meu irmão. É tempo de cada dia, mais e mais, nos enchermos do Espírito. E está disponível para mim e para você. Ele já liberou. E Ele é tão bom que também te dá. Essa palavra é tão maravilhosa. E eu vou terminar com isso. Ele também te dá a fórmula de se encher do Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5.
do 17. Vou ler do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E no versículo 18 ele vai falar algo maravilhoso. E não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Primeiro, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Primeiro ponto da receita para ser cheio do Espírito: vida de adoração. Enchei-vos do Espírito. Como? Primeiro, entoando cânticos, hinos espirituais, vida de adoração. Quando eu levanto, quando você levanta mãos santas e adora Ele: Pai, eu te amo, da beleza da sua santidade. Ah, mas eu não sei cantar, Diogo. Quem disse que precisa saber cantar? Precisa saber cantar sim, para estar aqui na frente. Fazer com excelência. Se você foi chamado para estar nesse ministério, nesse lugar de música, para oficiar música a Deus e nos ajudar a criar um ambiente de adoração, tem que estudar, tem que saber o que faz, tem que ser excelente, porque para Deus tem que ser excelente, sim. Mas se você não foi chamado para isso, meu irmão, você já foi feito para o louvor da glória dele. Você é um adorador. Dentro de você tem todo o potencial para ser um adorador, porque você é livre para adorar. Ah, não sei cantar, mas você tem um banheiro, meu irmão. Eu não sei cantar, mas lá no meu banheiro quem manda sou eu. Ei, Pai, eu te louvo. Eu não sei cantar, mas no meu carro quem manda sou eu. No meu quarto quem manda sou eu. Ah, mas Diogo, tem gente no carro, o problema é dele. Ou ele ouve quieto, ou entra nesse fluir da adoração. A escolha é dele. Eu sei que eu quero para minha vida. Ei, enchei-vos do Espírito. Como? Senhor, eu te amo, Pai. Tu és bom. Reconheço o seu senhorio na minha vida. Não há outro como tu. Tu és a fonte de vida. E eu estou adorando. E aqui dentro está borbulhando e se enchendo do Espírito. E eu adoro. E aqui dentro está subindo, está completando, está enchendo, meu irmão. Outro ponto da receita para se encher do Espírito. Oh, aleluia. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida de gratidão. Seja grato. Seja grato. Você pode respirar, meu irmão. Certa vez, não lembro quem foi, um homem de Deus falou: ei, pisca aí. Quantas vezes você já piscou nesse culto? Imagina se você não conseguisse piscar. Simples fato de a gente poder piscar já é motivo de gratidão. Seja grato. Tenha uma vida de gratidão. Tem gente que é tão pessimista em tudo. Ei, não seja pessimista, seja grato. Ah, mas eu não tenho a vida que eu sempre sonho. Ei, seja grato pelo aquilo que tu tem. Seja fiel naquilo que Deus colocou na sua vida. Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Seja grato. Ou seja, enquanto eu levanto mãos santas a Ele, adoro a Ele e tenho uma vida de gratidão, estou aqui, ó, me enchendo do Espírito. Me enchendo. E para terminar, o último ponto ele diz, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ande em amor. Sirva o seu irmão. Tenha uma vida de servidão ao seu irmão. Seja uma bênção, meu irmão. Servindo uns aos outros no temor de Cristo. A palavra fala que Jesus Cristo abriu mão da sua glória e tomou a forma de servo. Ele abriu mão da sua glória e se tornou como servo para nos servir. E sabe o que aconteceu? Deus o exaltou sobremaneira. Quando eu tenho uma vida de adoração, quando eu tenho uma vida de gratidão, quando eu tenho uma vida andando no amor com meu irmão, sendo uma bênção para o meu próximo, servindo o meu próximo, algo está acontecendo aqui dentro. Algo está acontecendo aqui dentro. Ei, se enchendo. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Tem hora
que a gente vai enchendo num recipiente. Ele vai aguentando ali, ó, tudo que vai sendo colocado dentro. Só que chega um ponto que o recipiente já não aguenta mais e começa a derramar. Se enche a ponto de derramar para aquele que está ao lado. Se enche a ponto de não perder as oportunidades que Deus coloca diante de você. Se enche a ponto de se fazer a diferença lá fora, diante do necessitado. Ei, se encha e seja fortalecido na força da suprema grandeza de Deus. Fique de pé, me enche de música. Aleluia. Há uma unção aqui, querido. Vamos manter esse ambiente. Fique conectado, porque há uma unção aqui. Uma unção para trazer refrigério para a sua vida. Como eu disse, eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não conheço a sua história. Eu não sei quais as circunstâncias que a vida pintou diante de você. Não sei se você está cansado, desanimado, fraco. Como você entrou nesse lugar? Mas uma coisa eu sei. Se expõe a essa unção. Se expõe a essa unção. Aleluia. Pode contar aquela parte lá? Glória. Se expõe a essa unção, meu irmão. Se expõe a essa unção. Que há refrigério para a sua vida. Você não vai entrar da mesma forma que... Não vai sair da mesma forma que entrou nessa noite. Eu creio em poder, no supremo poder de Deus, te alcançando aí onde você está. Te alcançando aí onde você está e te puxando para cima. E você estava submergindo. Reparou a força do vento, reparou a força da circunstância, deu ouvido às vozes que te colocou para baixo. O Senhor está dizendo essa noite: filho, eu estou com a mão estendida e eu vou te puxar para cima. Eu vou te puxar para cima. É tempo de avanço, é tempo de recomeço, é tempo da força do meu poder te alcançar aí onde você está. Levante a sua mão, as suas mãos e declarem a Ele a honra, a glória. Há uma unção aqui, meu irmão, e a unção vai diante de você. A honra, a glória, a glória. E levante sua mão, adore a Ele. E eu estou adorando. Por estar adorando, estou me enchendo do Espírito. Viva de adoração, enchendo do Espírito. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.